Capítulo 10 Nityadharma e História. Sri Harihara Bhattacharya era um professor residente em Agradwipa. Ele tinha aceitado iniciação no Vaishnava Dharma e estava ocupado na adoração de Bhagavan Shri Krishna em sua casa. Porém, uma dúvida surgiu em sua mente sobre o Vaishnavismo, a qual ele não conseguia dissipar, mesmo depois de conversar com muitas pessoas sobre isto. De fato, tal conversa só agitava sua mente ainda mais. Um dia, Harihara foi ao vilarejo de Arkatila e perguntou a Sri Chaturbhuja Nayaratna: Bhattacharya Mahashaya, você poderia me dizer há quanto tempo apareceu o Vaishnava Dharma? Aproximadamente há 20 anos, Nayaratna Mahashaya vinha estudando laboriosamente o Nyaya Shastra. Em consequência disso, ele tinha se tornado completamente indiferente por religião e não gostava de ser incomodado com discussões religiosas. Ele só demonstrava alguma tendência devocional quando executava Shakti Puja, adoração à deusa Durga. Quando Nayaratna ouviu esta pergunta, ele pensou que Harihara era parcial à religião Vaishnava. Ele tensionava envolvê-lo num debate, e o melhor seria evitar tal conflito. Com isto em mente, Nayaratna Mahashaya disse: Harihara, que tipo de pergunta é esta que você está me fazendo agora? Você estudou todo o Nyaya Shastra, até a seção Muktipada. Olhe, você sabe que em nenhuma parte do Nyaya Shastra é feita alguma menção do Vaishnava Dharma. Então, por que você está me embaraçando com pergunta tão estranha? Harihara, agora um pouco ofendido, respondeu: Bhattacharya Mahashaya, meus antepassados foram Vaishnavas por muitas gerações. Eu também sou iniciado com o mantra Vaishnava e jamais tive dúvida alguma sobre o Vaishnava Dharma. No entanto, você deve ter ouvido falar que Tarka Chudamani de Vikramapura pretende erradicar a religião Vaishnava. E como consequência, ele está pregando contra ela no momento, tanto em sua cidade quanto em outros locais, e ganhando uma boa quantia de dinheiro fazendo isso. Num encontro frequentado principalmente por adoradores de Durga, ele proclamou que a religião Vaishnava é muito recente e não tem conteúdo filosófico. Ele disse que apenas pessoas de classe inferior tornam-se Vaishnavas. As de classe alta não respeitam o Vaishnava Dharma. Quando eu ouvi tais conclusões de um erudito da estatura dele, a princípio fiquei com o coração um tanto magoado. No entanto, após alguma reflexão, ocorreu-me que não existia Vaishnava Dharma em nenhum lugar da Bengala antes do aparecimento de Sri Chaitanya Deva. Antes dele, todos adoravam a deusa Durga e recitavam os Shaktis Mantra. Melhor dizendo, havia uns poucos Vaishnavas como nós que fazíamos adoração recitando mantras Vaishnavas, mas em última análise, a meta de todos era atingir Brahma e Mukti, em nome do que eles se empenhavam com perseverança. Dentro da categoria de Vaishnava Dharma, no qual fomos iniciados, todos aprovavam o sistema Panchopassana. Porém, depois da época de Chaitanya Mahaprabhu, o Vaishnava Dharma assumiu uma nova definição. Tanto é assim que, hoje em dia, os Vaishnavas mal toleram ouvir as palavras Mukti e Brahma. Eu não consigo nem mesmo dizer o que eles pensam o que é Bhakti. Bem, conforme as palavras dele, é comum a vaca de um olho só perder-se do rebanho.
Isto aplica-se perfeitamente aos Vaishnavas modernos. Então, minha pergunta é: este tipo de Vaishnava Dharma existia anteriormente ou ele somente apareceu a partir da época de Chaitanya Deva? Nyayaratna Mahashaya, não vendo em Harihara um Vaishnava tão ortodoxo como ele havia temido, estampou imensa alegria em seu rosto. Harihara, disse ele, você é de fato um erudito no Nyaya Shastra. Você expressou exatamente o que eu acredito. Nos dias atuais, há um ressurgimento de Vaishnava Dharma. Estou temeroso de dizer algo contra isto. Precisamos ter um pouco de cautela, pois estamos na era de Kali. Muitos cavalheiros abastados e respeitáveis agora aceitam a doutrina de Chaitanya, motivado pelo qual fazem poucos casos de nós, chegando a achar que somos seus inimigos. Receio que em breve nossa profissão ficará obsoleta. Ora, até as castas inferiores de vendedores de óleos, folhas de betel e ouro andam estudando os Shastras. Isso nos causa amargura. Olha, há muito tempo os Brahmanas haviam tomado providências para que nenhuma outra casta pudesse estudar o Shastra, nem mesmo os Kayastas, situados logo abaixo da casta dos Brahmanas. Todos eram obrigados a honrar nossas palavras. Agora, pessoas de todas as castas tornam-se Vaishnavas e fazem deliberações sobre verdades filosóficas, o que tem prejudicado demais a reputação da casta dos Brahmanas. Nimai Pandit é responsável pela destruição do Brahmana Dharma. Harihara, o que Tarka Chudamani disse é correto, mesmo que tenha feito pela ganância por riqueza, ou depois de fazer uma análise minuciosa da situação. Quando ouço as palavras dos Vaishnavas, meu corpo arde de raiva. Agora, eles chegam ao extremo de dizer que Shankaracharya estabeleceu o Shastra Mayavada por ordem do próprio Bhagavan e que a religião Vaishnava é eterna. A religião que surgiu nem mesmo há 100 anos, de repente tornou-se sem começo. É espantoso. Como ele disse, o benefício destinado a uma pessoa é usufruído por outra. Todas as glórias outrora conquistada por Navadvipa foi agora perdida. Em particular, há alguns Vaishnavas hoje morando em Gadigacha, Navadvipa, que consideram o mundo como sendo um prato raso de barro. Entre eles, alguns poucos bons eruditos provocaram tamanha revolta que arruinaram o país inteiro. Agora, os deveres ocupacionais das 4 castas, a verdade eterna da doutrina Mayavada e a adoração aos devatas e devis, tudo está caindo no esquecimento. É cada vez mais raro as pessoas realizarem cerimônia de Shraddha para o benefício de seus parentes falecidos. Como nós, educadores, iremos sobreviver? Harihara disse, Mahatma, não haverá remédio para isto? Em Mayapur há ainda 6 ou 7 brahmanas eruditos de grande reputação. Do outro lado do Ganga, em Kuliyagrama, também há inúmeros eruditos, bem versados no Smriti e Nyaya Shastra. Se todos eles reunirem e atacar Gadikacha, não conseguiriam algum resultado? Nyaratna disse, por que não? Isto seria possível se os Brahmanas Panditas se unissem, só que hoje em dia há divergência entre eles. Conforme fiquei sabendo, alguns Panditas, liderados por Krishna Chudamani, foram a Gadikacha e iniciaram um debate. Derrotados, voltaram para suas escolas. Depois disso, eles só falavam do acontecimento se fosse absolutamente necessário. Harihara disse, Bhattacharya Mahashaya, você não é apenas nosso mestre, como também o mestre de muitos mestres.
Seu comentário do Nyaya Shastra tem ensinado a muitos eruditos a arte do raciocínio por analisar argumentos falaciosos. Se assim você desejar, poderá derrotar esses eruditos Vaishnavas de uma vez por todas. Por favor, prove que a religião Vaishnava é uma invenção moderna, não apoiada pelos Vedas. Esta iniciativa, além de representar um excelente ato de misericórdia para com os Brahmanas, irá reinstalar nossa tradicional adoração Panchopasana, que está a ponto de desaparecer. No íntimo, Chaturbhoja Nyaratna estava temeroso de debater com os Vaishnavas, pensando que eles poderiam derrotá-lo, como fizeram com Krishna Chudamani e outros. Harihara, disse ele, irei disfarçado. Você deve se passar como professor e inflamar a chama do debate em Gadikacha. Depois disso, eu assumirei toda a responsabilidade. Harihara disse alegremente, com certeza, eu irei cumprir sua ordem. Na próxima segunda-feira, atravessaremos o Ganga e os atacaremos, invocando o nome de Mahadeva em busca de auspiciosidade. Quando chegou segunda-feira, enquanto eles ainda ponderavam sobre esse assunto, 3 professores, Harihara, Kamalakanta e Sadashiva, encontraram Sri Chaturbhoja Nayaratna em sua casa em Arkatila e acompanharam-no na travessia do Ganga para Godruma. Às 4 da tarde, eles chegaram ao bosque Madhavi e exclamaram Haribo, Haribo, manifestando um humor parecido ao de Durvasa Muni rodeado por seus seguidores. Naquele instante, Advaita Dasa estava cantando Harinam em sua kutir. Ao vê-los, saiu do kutir e, em tom afetuoso, ofereceu a cada um deles uma esteira como assento. Depois indagou, como posso servir a vocês? Harihara disse, estamos aqui para discutir alguns assuntos com os Vaishnavas. Advaita Dasa disse, os Vaishnavas desta área nunca discutem qualquer tópico. No entanto, está tudo bem se vocês vierem submissamente perguntar sobre alguma coisa. Outro dia, alguns professores iniciaram um grande debate sob o pretexto de fazer algumas perguntas e, por fim, eles acabaram saindo daqui bastante perturbados. Eu vou perguntar a Paramahansa Babaji Mahashaya e, em seguida, eu lhes darei uma resposta. Dizendo isto, entrou no kutir de Babaji Mahashaya. Pouco tempo depois, Advaita Dasa voltou, trazendo mais esteira para se sentarem. Então, Paramahansa Babaji Mahashaya apareceu no bosque. Ele prestou Dandavat Pranam a Vrindadevi e depois aos cultos brahmanas que ali haviam chegado. Com as mãos postas, indagou com humildade. Ó grandes almas, por favor, o que vocês desejam? Qual o serviço que nós podemos prestar a vocês? Nayaratna disse, temos 1 ou 2 perguntas a fazer e gostaríamos que a respondessem. Quando Paramahansa Babaji Mahashaya ouviu este pedido, ele convidou Sri Vaishnava Dasa Babaji Mahashaya para se juntar a eles. Assim que ele chegou, Vaishnava Dasa Babaji prestou pranama a Paramahansa Babaji e sentou-se ao seu lado. Nayaratna Mahashaya fez sua pergunta. Diga-nos, por favor, se a religião Vaishnava é antiga ou moderna. Paramahansa Babaji Mahashaya solicitou que Vaishnava Dasa respondesse. Em tom de voz pacífico, embora grave, Vaishnava Dasa disse, o Vaishnava Dharma é Sanatana, permanente e Nitya, eterno. Nayaratna. Ao meu ver, há 2 tipos de Vaishnava Dharma. Um deles sustenta que o Paratattva, conhecido como Brahma, não tem forma e é desprovido de qualidades. Contudo, desde que não há por que adorar um objeto sem forma, primeiro o sadhaka imagina um Brahma
como tendo alguma forma, e assim eles adoram isto. Esta adoração só é necessária para se purificar o coração, e quando o coração se purifica, o conhecimento do Brahma sem forma surge. Nessa altura, não há mais necessidade de se continuar a adorar as formas. As formas de Radha Krishna, Brahma ou Nrsimha são todas formas imaginárias e subprodutos de Maya. Quando alguém adora estas formas imaginárias, aos poucos o conhecimento de Brahma é despertado. Entre os adoradores das 5 deidades Panchopaksharas, aqueles que adoram a deidade Vishnu recitam Vishnu mantras. Com esta atitude consideram-se Vaishnavas. O segundo tipo de Vaishnava Dharma, Bhagavan Vishnu, Rama ou Krishna, são aceitos como Parabrahma, possuindo formas eternas. Quando o sadhaka adora uma destas formas em particular, com os mantras correspondentes, ele obtém o conhecimento eterno da deidade específica a quem ele adora e recebe a misericórdia da mesma. De acordo com este ponto de vista, a doutrina impersonalista é Mayavada, a qual é uma concepção errônea propagada por Shankara. Diga-nos agora, qual destes 2 tipos de Vaishnavismo é permanente e eterno? Vaishnava Dasa. O segundo tipo é o Vaishnava Dharma verdadeiro e eterno. O outro é o Vaishnava Dharma só de nome. Na realidade, este pseudo Vaishnava Dharma é contrário ao Vaishnava Dharma autêntico. Ele é temporário e se originou da doutrina Mayavada. Nayaratna. Eu entendo que, em sua opinião, o único Vaishnava Dharma verdadeiro é a doutrina que você recebeu de Chaitanya Deva. Você não aceita que a adoração a Radha Krishna, Rama ou Nrsimha são, por si só, Vaishnava Dharma. Você apenas aceita a adoração a Radha Krishna ou outras deidades como sendo Vaishnava Dharma se as mesmas é conduzida de acordo com a ideologia de Chaitanya. Não é assim? É uma bela ideia, mas como você pode alegar que este tipo de Vaishnava Dharma seja eterno? Vaishnava Dasa. Este tipo de Vaishnava Dharma é ensinado por todos os Shastras Védicos e é explicado em todos os Smriti Shastra. Todas as histórias védicas cantam as glórias deste Vaishnava Dharma. Nayaratna. É óbvio que Chaitanya Deva é o primeiro desta doutrina, mas se ele apareceu há menos de 150 anos, como pode sua doutrina ser eterna? Vaishnava Dasa. Este Vaishnava Dharma tem existido desde o próprio momento do aparecimento da diva. As divas são anadi, porque não há começo para elas no tempo material. Portanto, a função constitucional das divas, conhecida como Jaiva Dharma ou Vaishnava Dharma, também é anadi. Brahma é a primeira diva a nascer no universo. Tão logo ele apareceu, também se manifestou a vibração sonora védica, a qual é a base do Vaishnava Dharma. Isto está registrado nos 4 slokas essenciais do Srimad Bhagavatam 2.9.33 a 36, conhecidos como Chatusloki. Também é mencionado no Mundaka Upanishad 1.1.1. Brahma, que é o primeiro de todos os devas e que apareceu do lótus surgido do umbigo de Bhagavan, o qual é o criador do universo e o mantenedor de todas as entidades vivas. Ele, Brahma, transmitiu Brahma Vidya, o qual é a base de todos os demais ramos de conhecimento, a Aratarva, seu filho mais velho. O Rig Veda Samhita 1.22.20 menciona as instruções deste Brahma Vidya. Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suryaha
Diviva Chakshu Atatam, os Gyanis Jhanas, Vaishnavas puros, sempre contemplam a morada suprema de Bhagavan Shri Vishnu, assim como o olho não obstruído vê o sol no céu. Está dito no Katha Upanishad 1.3.9, Tat Vishnu Paramam Padam Vishnu Ya Paramam Padam. Aquela morada suprema de Bhagavan Shri Vishnu é o objetivo mais elevado. Shvetasatara Upanishad 5.4 diz: Bhagavan é a pessoa suprema e a fonte original de todos os devas. Ele é o objeto supremo de adoração e é único e inigualável. Assim como o sol brilha radiantemente, iluminando todas as direções, em cima, embaixo e em todos os lados, da mesma maneira, Bhagavan controla a natureza material, a qual é a origem de todas as diferentes espécies de vida. O Taittiriya Upanishad diz: Paratvata Brahma é a personificação da verdade, do conhecimento e da eternidade. Embora esse Param Brahma seja situado no céu espiritual, ele está oculto no céu dos corações de todas as entidades vivas. As pessoas que conhecem Ishvara, o que está situado no íntimo de cada um como a super-alma, alcançam a plenitude de todos os seus desejos em contato com esse Ishvara onisciente. Nayaratna. O Rig Veda, Tat Vishnu Paramam Padam, declara: eles veem a morada suprema de Vishnu. Como você pode dizer que isto não se refere ao Vaishnava Dharma e que está incluído na doutrina Mayavada? Vaishnava Das. Vaishnava Dharma, que é incluído no alcance da doutrina Mayavada, rejeita a concepção de servidão eterna Bhagavan. Os Mayavadis acreditam que quando o sadhaka adquire conhecimento, ele alcança o status de Brahma. Todavia, como é possível haver serviço para quem se torna Brahma? Está dito no Katha Upanishad: este Paramatma Param Brahma não pode ser alcançado pela apresentação de discursos eruditos ou ao empregar a própria inteligência, ou mesmo por ouvir os Vedas extensivamente. Este Paramatma é alcançado somente pela pessoa a quem ele outorga sua misericórdia. Uma vez que Paramatma esteja muito próximo, ele revela sua própria forma. A única religião verdadeira é a função constitucional de serviço e rendição. Não há outro meio para conseguir a misericórdia de Bhagavan e deste modo ver sua forma eterna. O conhecimento de Brahma não capacitará ninguém a ter darshana da forma eterna de Bhagavan. Nós podemos entender desta categórica declaração védica que o Vaishnava Dharma é puro, é encontrado especialmente nos Vedas. Todos os Vedas sancionam o Vaishnava Dharma, ensinado por Sriman Mahaprabhu. Não resta qualquer dúvida a este respeito. Nayaratna. Há alguma declaração nos Vedas no sentido de que Krishna Bhajana e não a realização de Brahma Jyoti é o mais elevado objetivo? Vaishnava Das. Está dito no Tantriya Upanishad 2.7.1: Rasovai Saha, Krishna é a personificação de rasa. Além disso, a Chandogya Upanishad 8.13.1 declara: pelo serviço a Krishna, a pessoa alcança a morada transcendental de bem-aventurança divina, a qual é repleta de passatempos maravilhosos. E por alcançar esta fascinante morada transcendental, a pessoa alcança Krishna. Há muitas outras declarações similares nos Vedas, as quais afirmam que Krishna Bhajana é a mais elevada realização. Nayaratna. O nome Krishna é encontrado em alguma parte dos Vedas? Vaishnava Das. Mas a palavra Shama não se refere a Krishna? É declarado no Rig Veda 1.22:
Apasyam Gopam Anipadyamam Namah. Eu vi Shri Krishna, que nasceu numa dinastia de Gopas e que é imperecível. Há muitas declarações nos Vedas que se referem especificamente a Krishna, o qual apareceu como filho de um Gopa, pastor de vacas. Nayaratna. O nome de Krishna não é claramente mencionado em nenhuma destas declarações. Isto é simplesmente sua interpretação premeditada. Vaishnava Dasa. Se você estudar os Vedas cuidadosamente, você irá ver que eles têm usado este tipo de declarações indiretas em relação a cada assunto. Os sábios da antiguidade explicaram os significados de todas as declarações, e nós devemos ter a mais elevada consideração por suas opiniões. Nyayaratna. Por favor, conte-me a história do Vaishnava Dharma. Vaishnava Dasa. Como eu já disse, o aparecimento do Vaishnava Dharma é simultâneo à origem da Diva. Brahma foi o primeiro Vaishnava. Shriman Mahadeva também é um Vaishnava, como também o são todos os progenitores da humanidade. Shri Narada Goswami, o qual nasceu da mente de Brahma, é um Vaishnava. Esta é a comprovação nítida de que o Vaishnava Dharma não tem uma evolução recente, pois tem existido desde o princípio da criação. Nem todas as entidades vivas estão livres da influência dos três modos da natureza, e a superioridade de um Vaishnava elevado irá depender do quanto ele estiver livre desses modos. O Mahabharata, o Ramayana e os Purana são as histórias da raça ariana, e todos eles descrevem a excelência do Vaishnava Dharma. Nós já vimos como o Vaishnava Dharma esteve presente no início da criação. Prahlada e Dhruva eram ambos Vaishnavas puros. Na época deles, haviam muitos milhares de outros Vaishnavas cujos nomes não constam em nenhum registro histórico, pois só se faz menção dos mais destacados. Dhruva foi neto de Manu e Prahlada, neto de Prajapati Kashyapa, e ambos viveram perto do começo da criação. Não há dúvida quanto a isso. Portanto, você pode observar que o Vaishnava Dharma puro esteve ativo desde o início da história. Mais tarde, os reis das dinastias solar e lunar, bem como os grandes munis e rishis, eram todos completamente devotados a Shri Vishnu. A ampla menção do Vaishnava Dharma nas três eras anteriores, conhecidas como Satya, Treta e Dwapara. Mesmo na atual era de Kali, Shri Ramanuja, Shri Madhavacharya, Shri Vishnu Swami no sul da Índia, Shri Nimbandatya Swami na Índia Ocidental, iniciaram muitos milhares de discípulos no Vaishnava Dharma puro. Pela misericórdia deles, talvez metade da população da Índia tenha atravessado o oceano de Maya e alcançado o abrigo dos pés de lótus de Bhagavan. Do mesmo modo, deve ser considerado também a quantidade de pessoas oprimidas e degradadas que Shri Satyanandana, que é o mestre de meu coração e alma, libertou nesta terra da Bengala. Ainda assim, você não consegue perceber a grandeza do Vaishnava Dharma, apesar de ter testemunhado tudo isso? Nayaratna. Sim, mas baseado em que você chama Prahlada e os demais de Vaishnavas? Vaishnava Dasa. Eles podem ser reconhecidos como Vaishnava com base nos Shastras. Os professores de Prahlada, Sanda e Amaka, queriam ensinar-lhe Brahmagyana, contaminado pela doutrina Mayavada, mas ele rejeitou seus ensinamentos, compreendendo que Harinama é a essência de toda educação. E ele constantemente cantava o nome de Bhagavan com muito amor e afeição. Todas estas circunstâncias
não resta qualquer dúvida de que Prahlada era um Vaishnava puro. A verdade é que não se pode entender a essência subjacente ao Shastra sem investigação imparcial e minuciosa. Nayaratana. Se, como você disse, o Vaishnava Dharma tem existência perpétua, qual é a nova ideia revelada por Chaitanya Mahaprabhu para merecer tal consideração especial? Vaishnava Das. O Vaishnava Dharma é como uma flor de lótus que vai desabrochar gradualmente no devido tempo. A princípio, manifesta-se como um botão e então lentamente começa a florescer. Ao atingir sua maturidade, ela desabrocha completamente e atrai todas as divas ao espalhar sua doce fragrância em todas as direções. No princípio da criação, 4 aspectos do conhecimento foram expressos a Brahma por intermédio dos Chatuslokis, Bhagavatam. Eram eles Bhagavata Jnana, conhecimento transcendental do Absoluto como Bhagavam; Maya Vijnana, conhecimento analítico da potência externa de Ishvara; Sadhana Bhakti, o meio para se atingir a meta; e Prema, que é o objetivo a ser alcançado. Estes 4 elementos foram manifestados nos corações das divas como o broto da flor de lótus de Vaishnava Dharma. Na época de Prahlada, este broto assumiu a forma de um botão, a qual começou a florir gradualmente no período de Vedvyasa Muni e floresceu no tempo de Ramanuja, Madhava e os demais Sampradaya Acharyas. Com o aparecimento de Sriman Mahaprabhu, o Vaishnava Dharma desabrochou por completo como uma flor de prema e começou a atrair os corações de todas as divas, disseminando uma doce fragrância plena de encanto. A essência supremamente confidencial do Vaishnava Dharma é o despertar de prema. Sriman Mahaprabhu criou a boa fortuna para todas as divas ao distribuir este prema mediante o cantar de Sri Harinam. Shrinam Sankirtan é um bem inestimável, digno da mais elevada consideração. Alguém revelou este ensinamento antes de Mahaprabhu? Embora esta verdade existisse nos Shastras, não havia nenhum exemplo claro dela que pudesse inspirar as divas comuns a praticá-la em suas próprias vidas. Na verdade, antes de Sriman Mahaprabhu, acaso alguém havia tomado posse do tesouro de Prema Rasa e distribuído desta maneira mesmo aos homens comuns? Nayaratana. Tudo bem, mas se Kirtana é tão benéfico assim, por que os panditas eruditos não o têm em alta estima? Vaishnava Das. O significado da palavra pandita tem se pervertido na atual era de Kali. Panda quer dizer a inteligência de quem é iluminado pelo conhecimento do Shastra, e a palavra pandita refere-se a quem tem tal inteligência. Hoje em dia, contudo, as pessoas são reconhecidas como os panditas se elas podem exibir seu insignificante sofisma do Nyaya Shastra, ou explicar o significado do Smriti Shastra de maneira inusitada que agradam as pessoas em geral. Como podem semelhantes panditas entender ou explicar o significado de Dharma e o sentido verdadeiro dos Shastras? Isto só pode ser realizado mediante a análise imparcial de todos os Shastras. Então, como poderá alguém obter isto através de alegações intelectuais do Nyaya? A verdade é que em Kali Yuga, aqueles que são reconhecidos como panditas são peritos em desencaminhar a si mesmo e aos outros com argumentações inúteis. Em suas reuniões, tais panditas ocupam-se em debates calorosos sobre assuntos triviais,
mas nunca tratam do conhecimento sobre a realidade última, o conhecimento da relação das divas com a verdade absoluta, a suprema meta para as divas, ou o método para alcançar esta meta. A pessoa só poderá entender a real natureza de Prema e Kirtana quando ela tiver discernimento da verdade destes assuntos. Nyaratna. Tudo bem, eu admito que não existem panditas qualificados hoje em dia, mas por que os brahmanas de alta classe não aceitam o seu Vaishnava Dharma? Os brahmanas estão situados no modo da bondade e eles são naturalmente inclinados para o caminho da veracidade e elevados princípios religiosos. Então, por que é que quase todos eles são contrários ao Vaishnava Dharma? Vaishnava Das. Se você está fazendo esta pergunta, eu me sinto na obrigação de respondê-la, embora, por natureza, os Vaishnavas se oponham a criticar os outros. Eu tentarei responder sua última pergunta, se isto não lhe trouxer dor ou raiva no seu coração, e se você deseja sinceramente saber a verdade. Nyaratna. Seja como for, nosso estudo do Shastra não tem imbuído com uma disposição para tranquilidade, autocontrole e tolerância. Para mim, não há problema em tolerar suas palavras. Por favor, fale abertamente e sem hesitação. Eu irei certamente respeitar tudo que for razoável e bom. Vaishnava Das. Por favor, considere que Ramanuja, Madhva, Vishnu Swami, Nimbaditya eram todos brahmanas e cada um deles teve milhares de discípulos brahmanas. Na Bengala, nosso Sri Chaitanya Mahaprabhu era um brahmana védico, nosso Nityananda Prabhu um brahmana Radhya e nosso Advaita Prabhu um brahmana Varedra. Quase todos os nossos Goswamis e Mahajanas eram brahmanas. Milhares de brahmanas que estão no mais elevado grau da linhagem brahmínica abrigaram-se no Vaishnava Dharma e têm propagado esta imaculada religião pelo mundo. Assim, como você pode clamar que os brahmanas da classe elevada não têm consideração pelo Vaishnava Dharma? Sabemos que aqueles brahmanas que honram o Vaishnava Dharma são brahmanas de alta classe. No entanto, certas pessoas nascidas em famílias de brahmanas têm hostilizado o Vaishnava Dharma por serem prejudicados pelas falhas de linhagem familiares degradadas, associações indesejáveis e educação falsa. Tal comportamento faz apenas demonstrar seu infortúnio e condição caída. Nada disso prova que elas sejam brahmanas genuínos. Deve-se especialmente notado que, de acordo com o Shastra, o número de brahmanas verdadeiros em Kali Yuga é mínimo, e estes poucos são Vaishnavas. Quando um brahmana recebe o Vaishnava Gayatri Mantra, o qual é a mãe dos Vedas, ele torna-se um Vaishnava iniciado. Porém, devido à contaminação de Kali Yuga, alguns desses brahmanas aceitam outra iniciação não védica e abandonam seu Vaishnavismo. O número de brahmanas Vaishnava é bem pequeno, mas ainda assim não é motivo para inventar uma conclusão que seja contrário aos princípios do Shastra. Nyaratna. Por que razão tantas pessoas de classe inferior aceitam o Vaishnava Dharma? Vaishnava Das. Isso não se deve ser motivo de dúvida. Muitas pessoas de classe inferior, completamente desprovidas e oprimidas, são assim aptas para a misericórdia dos Vaishnavas, sem a qual ninguém pode ser um Vaishnava. A humildade não pode tocar no coração de alguém que esteja intoxicado pelo orgulho de riqueza e nascimento elevado e, consequentemente, é muito raro para tais pessoas obterem a misericórdia dos Vaishnavas.
Nyaratana. Eu não tenho problema de discutir mais este assunto. Eu posso perceber que você irá citar inevitavelmente as duras descrições dos Shastras sobre os Brahmanas de Kali Yuga. Causa-me imensa dor ouvir determinadas afirmações dos Shastras, tais como esta do Varaha Purana: Rakshasha Kalenya Shritaya Jayante Brahma Jonisu. Refugiando-se na era de Kali, os demônios nascem em famílias de Brahmanas. Portanto, deixemos de lado este assunto. Agora, diga-me por que você não respeita Sri Shankaracharya, o qual é um oceano ilimitado de conhecimento. Vaishnava Das. Por que você me diz isto? Nós consideramos Sri Shankaracharya uma encarnação de Sri Mahadeva. Sriman Mahaprabhu instruiu-nos a honrá-lo, dirigindo-se a ele como Acharya. Nós somente rejeitamos a sua doutrina Mayavada, porque ela é uma forma de budismo encoberto, o qual os Vedas desaprovam. Por ordem de Bhagavan, Shankaracharya distorceu o significado dos Vedas, do Vedanta e do Gita, confundindo a falsa doutrina do monismo impessoal, conhecido como Advaitavada, a fim de converter os homens de índole demoníaca. Que falha existe nisso para que Shankaracharya devesse ser condenado? Buda Deva é um avatar de Bhagavan que também estabeleceu e pregou uma doutrina contrária aos Vedas. Mas os descendentes dos arianos o condenam por isso? Alguns podem discordar com tais atividades de Sri Bhagavan e Mahadeva e clamam que eles são injustos, mas eles dizem que Bhagavan é o protetor do universo e Sri Mahadeva seu representante, sendo ambos oniscientes e todo auspiciosos. Não é possível que Bhagavan e Mahadeva sejam culpados por injustiça. Aqueles que os acusam desta maneira, em sua ignorância e limitação, não podem entender o significado mais profundo das atividades deles. Bhagavan e suas atividades estão além do raciocínio humano, e por isso as pessoas inteligentes jamais devem pensar: Ishvara não devia ter feito isto, teria sido melhor ele fazer aquilo. Ishvara é o mentor de todas as divas, e só ele sabe da necessidade de atar homens de índole ímpia à doutrina da ilusão. Nós não temos como compreender a intenção de Ishvara ao manifestar as divas no momento da criação e depois destruir-lhes as formas no momento da aniquilação cósmica. Tudo isso é lila de Sri Bhagavan. As pessoas firmemente devotadas a Bhagavan experimentam imenso deleite ao ouvirem seus passatempos. Elas não gostam de se ocupar em debates intelectuais sobre estes assuntos. Nyayaratana. Está certo, mas por que você diz que a doutrina Mayavada é contrária aos Vedas, ao Vedanta e ao Gita? Vaishnava Das. Se você examinar cuidadosamente os Upanishads e o Vedanta Sutra, por favor, diga-me quais mantras e sutras apoiam a doutrina Mayavada? Então, eu explicarei o verdadeiro significado dessas declarações para provar que as mesmas não apoiam a doutrina Mayavada em absoluto. Alguns mantras védicos podem aparentemente conter um ligeiro vestígio de filosofia Mayavada, mas, ao se examinar os mantras que os precedem e sucedem, aquela interpretação irá instantaneamente ser dissipada. Nyaratana. Irmão, eu não cheguei a estudar os Upanishads e o Vedanta Sutra. Quanto a conversa situa-se em torno do Nyaya Shastra, estou preparado para discorrer sobre qualquer assunto. Por meio da lógica, eu posso fazer um pote de barro virar pano e um pano virar pote de barro.
Apesar de ter lido um pouco do Gita, eu não me aprofundei nela. Assim, eu não posso dizer mais nada sobre esse tema. Em vez disso, deixe-me lhe fazer mais uma pergunta sobre outro tópico. Você é um sábio erudito. Por favor, explique-me o verdadeiro motivo pelo qual os Vaishnavas não têm fé nos remanentes de alimentos oferecidos aos Devas e Devis, embora tenham tamanha fé em Vishnu Prasad. Vaishnava Das: eu não sou erudito, sou um grande tolo. Você deve saber que o que eu estiver falando é apenas pela misericórdia de meu Guru Deva, Paramahansa Babaji Maharaj. Ninguém pode saber todos os Shastras, pois eles são um oceano ilimitado. Mas meu Guru Deva bateu esse oceano e me deu a essência dos Shastras. Eu aceito todas estas essências como a conclusão que todos os Shastras estabeleceram. A resposta de sua pergunta é que os Vaishnavas não desrespeitam a praçada dos Devas ou Devis. Shri Krishna é o controlador supremo de todos os controladores. Portanto, somente ele é conhecido como Parameshvara. Todos os Devas e Devis são seus devotos e eles são designados para posições na administração dos assuntos universais. Os Vaishnavas jamais desrespeitariam a praçada dos Bhaktas, porque uma pessoa pode obter Shuddha Bhakti ao honrar seus remanentes. A poeira dos pés dos Bhaktas, a água nectária que lavou os pés dele e o alimento nectário que tocou os lábios dos Bhaktas são 3 tipos de praçada supremamente benéficos. Eles são o remédio que destrói a doença da existência material. Na verdade, quando os Mayavadis adoram os Devatas e lhe oferecem comida, os Devatas não a aceitam, porque tais adoradores estão contaminados pelo apego à doutrina da ilusão. Há uma ampla evidência disto no Shastra, e se você me perguntar, eu posso mostrar-lhe as citações. Os adoradores dos Devas são completamente Mayavadis, e isto é prejudicial ao praticante de Bhakti. E é uma ofensa a Bhakti Devi aceitar a praçada dos Devas quando ela é oferecida por tais pessoas. Se um Vaishnava puro oferece a praçada de Krishna aos Devas e Devis, estes a aceitam com muito amor e começam a dançar. E se um Vaishnava depois honra essa praçada, ele experimenta uma alegria imensa. Outro assunto para ser considerado é que a instrução do Shastra é toda poderosa e os Yoga Shastras orientam os praticantes do sistema de Yoga a não aceitarem a praçada de nenhum Devata. Isto não quer dizer que quem pratica Yoga desrespeita a praçada dos Devata. Isto simplesmente significa que deixar de aceitar a praçada ajuda os praticantes de Yoga Sadhana a alcançar a concentração em sua meditação. Similarmente, em Bhakti Sadhana, um Bhakta não pode alcançar devoção exclusiva a Bhagavan, o qual é o objeto de sua adoração, e se ele aceitar a praçada de qualquer outro Deva. Logo, é errado achar que os Vaishnavas são contra a praçada de outros Devas e Devis. Os diversos praticantes apenas se comportam dessa maneira na tentativa de atingir a perfeição em suas metas respectivas, conforme recomendam os Shastras. Nayaratna: tudo bem, isto está claro, mas por que você se opõe a matar animais em sacrifícios se os Shastras apoiam isto? Vaishnava Das: não é a intenção do Shastra apoiar a matança de animais. Como declaram os Vedas, Mahyansyati Sarvani Bhutani, não se deve cometer violência contra nenhuma entidade viva. Esta afirmação proíbe a violência aos animais. Tão logo a natureza humana seja fortemente influenciada pelos modos da paixão e da ignorância, as pessoas
irão ter um ímpeto espontâneo da relação ilícita com o sexo oposto, do consumo de carne e da intoxicação. Tais pessoas não pedem para os Vedas sancionarem suas atividades. O objetivo dos Vedas não é promover tais atividades, mas sim restringi-las. Quando os seres humanos estão situados no modo da bondade, eles podem naturalmente abster-se da matança de animais, da indulgência sexual e da intoxicação. Até esse ponto, os Vedas prescrevem diversos meios para se controlar essas tendências. Por este motivo, eles sancionam o contato com o sexo oposto por meio de matrimônio, Vivaha Yagya, a matança de animais em sacrifício e o consumo de vinho em certas cerimônias. Por adotar tais práticas, uma pessoa experimentará o declínio gradual dessa tendência e acabará conseguindo abandoná-las. Este é o verdadeiro propósito dos Vedas. Eles não recomendam a matança de animais. Sua intenção está expressa nas palavras do Srimad Bhagavatam 11.5.11. Não podemos ver que as pessoas neste mundo têm uma tendência natural para a intoxicação, ao consumo de carne e ao desfrute sexual. Porém, o Shastra não pode sancionar a ocupação delas em tais atividades. Por isso, são tomadas medidas especiais por meio das quais certo contato com o sexo oposto é permitido no matrimônio, o consumo de carne na prática de sacrifícios e o consumo de vinho no ritual conhecido como Sautramani Yagya. Estes preceitos têm o objetivo não só restringir as tendências licenciosas da população geral, mas também estabelecer sua conduta moral. O propósito intrínseco dos Vedas, ao tomar essas medidas, é afastar as pessoas por completo de tais atividades. A conclusão Vaishnava a este respeito é que não há objeção ao fato de uma pessoa de natureza regida pela paixão e ignorância matar animais. Entretanto, alguém situado no modo da bondade não deve fazê-lo, pois fazer mal às outras divas é uma propensão animalesca. Shri Narada explica isto no Srimad Bhagavatam 1.13.47. As entidades vivas sem mãos são presas das que têm mãos. Formas de vida sem pernas servem de alimento para os quadrúpedes. Criaturas pequenas são a sobrevivência das grandes. Dessa maneira, uma entidade viva é o meio de subsistência da outra. O veredito do Manu Smriti também é bastante claro. A abstinência de atividades tais como a indulgência sexual, consumo de carne e intoxicação geram resultados altamente benéficos, embora o ser humano tenha inclinação natural por elas. Nyaratana. Sim, mas por que os Vaishnavas fazem objeção à cerimônia Shraddha e outras atividades destinadas a retribuirmos nossa dívida com os antepassados? Vaishnava Das. As pessoas preocupadas em cumprir deveres piedosos prescritos executam a cerimônia Shraddha de acordo com a divisão Karma Kanda dos Vedas. Apesar dos Vaishnava não fazerem objeção a isto, o Shastra declara: ó rei, quando um ser humano abandona o cego de ser independente de Bhagavan e aceita o abrigo completamente de Shri Mukunda como refúgio supremo, ele é desobrigado de suas dívidas com os devas, sábios, entidades vivas, em geral, familiares, humanidade e antepassado. Tal devoto não está mais subordinado a tais personalidades, tampouco está preso a servi-los.
Consequentemente, os bhaktas que se abrigam em Bhagavan não precisam realizar a cerimônia Shraddha e outras atividades de Karma Kanda, destinada à isenção de dívida com os antepassados. Eles são orientados a adorar Bhagavan, oferecer Bhagavad Prasada aos antepassados e honrar a Bhagavad Prasada com seus amigos e parentes. Nyaratna. Em que altura a pessoa obtém a posição e aptidão para agir desta maneira? Vaishnava Das. Agir desta maneira é prerrogativa de um Vaishnava, e a pessoa torna-se qualificada desde o momento em que se desperta fé em Hari Katha, em Hari Nama. É dito no Srimad Bhagavatam 11.20.9. Uma pessoa será obrigada a ocupar-se em karma e seguir as regras e proibições associadas a esse caminho, enquanto o desapego das atividades fruitivas e dos resultados de tais atividades não for despertado, como a promoção aos planetas celestiais, por exemplo, ou enquanto não despertar fé em ouvir e cantar meu Lila Katha. Nayaratna. Eu estou deleitado em ouvir suas explicações. Vendo sua erudição e refinado discernimento, minha fé no Vaishnava Dharma acaba de despertar. Meu irmão Harihara, em nada lucraremos se seguirmos com este debate. Estes Vaishnavas são grandes mestres entre os panditas. Eles têm uma exímia habilidade para extrair as conclusões de todos os Shastras. Poderemos dizer o que quisermos para preservar nossa ocupação, mas duvido muito que tenha surgido alguém na terra da Bengala, ou mesmo em toda a Índia, que possa ser comparado a tal erudito renomado e Vaishnava exaltado como Nimai Pandita. Vamos, o dia está chegando ao fim e será difícil atravessarmos o Ganga após escurecer. Nayaratna e seu grupo de professores partiram exclamando Haribol, Haribol. Então os Vaishnavas começaram a dançar e a cantar Jai Satinanda, Jai Satinanda. Assim termina o 10º capítulo do Jaiva Dharma intitulado Nitya Dharma e História.